perguntou se Adão teria buscado a Deus de novo, né? Ou mesmo depois da queda, se ele mesmo tinha caído. E naquele momento, rapidamente, a gente buscou alguma resposta e eu fiquei de consultar para trazer para hoje uma resposta um pouco mais fundamentada, mas de fato aquela resposta que eu dei na semana passada já é a melhor resposta, porque Adão e Eva mesmo, eles se relacionaram com Deus. E a Bíblia fala que Deus perguntou certas coisas para Adão, principalmente depois da queda, quem te fez saber que você tá nu, o que você fez? E Adão conversou com Deus, ó, foi a mulher que o Senhor me deu, que me fez pecar, enfim, eles conversaram. Para Caim, também Abel morreu, a gente tem pouca informação a respeito de Abel, mas Caim também conversou com Deus, Deus falou para ele, o pecado vai estar sempre diante de você, mas a ti cumpre dominá-lo. Depois que ele matou, Deus perguntou para Caim, cadê o seu irmão? E não houve ali, nem de Adão e Eva, nem de Caim, nenhuma demonstração de retorno, de busca, de arrependimento. Mas a Bíblia fala, em Gênesis 4, versículo 26, fala a respeito da descendência de Sete, que alguns comentaristas afirmam que Sete teria sido o filho que substituiu Abel, né? Então, a Sete, nasceu-lhe também um filho, ao qual pôs o nome de Enos. Daí se começou a invocar o nome do Senhor. E aí é na descendência de Sete, de Enos, que nós temos Enoque, que a Bíblia fala que andou com Deus, e da descendência de Sete, Enos, essa descendência que começou a buscar Deus, veio a linhagem de Moisés, de Noé, aliás. Antes de Moisés, ainda Noé. Tá certo? Então, a melhor resposta para a busca de Adão e Eva, de arrependimento, foi aquela que a gente já tinha mencionado na semana passada mesmo, que foi na geração de Sete. Tá certo? O tema de hoje, na verdade, a gente está sempre encadeando os temas para a gente ter mais coerência doutrinária e a gente conseguir responder assuntos diversos sem perder uma linha doutrinária, sem perder uma linha de raciocínio, sem que a gente confunda a mente de vocês. Então, de todos os temas que abordamos até agora, de alguma forma, a gente consegue entrar e sair dos assuntos, linkando os temas, mas respondendo à luz da palavra, né? À luz da palavra. E alguns textos, eu já comentei isso várias vezes, que são colocados fora do contexto para justificar determinadas linhas doutrinárias, e aí a gente não tem muita consistência. E aí, se a gente for tentar submeter esses testes a estudo exaustivo, a gente vai perceber que a gente pode cair em algumas ciladas doutrinárias e alguns temas podem ficar sem resposta. O tema, eu percebo que esse tema de hoje, ele ganhou um pouquinho mais de praticidade quando a gente começou a dar listas de pecado na última reunião. No One por One da semana passada, eu lembro da gente falar da lista de pecados relacionados às obras da carne. Então, vamos voltar para lá, para a gente voltar e ganhar um pouquinho de contexto antes de falar especificamente sobre o fruto do Espírito. Então, Gálatas capítulo 5, a partir do verso 16, o texto já fala. Mas eu lembro de ter um pouquinho antes também contextualizado de que a liberdade cristã ela é limitada pelo amor. Então, aquilo que eu julgo ser sinônimo de liberdade, se por amor eu estiver ofendendo alguém, eu tenho que repensar tais práticas, né? Então, a minha liberdade, ela realmente finaliza, ela termina onde começam os teus limites. E aí a gente vai falar um pouco sobre isso também, fundamentado não só nesse texto, mas em outros textos que o apóstolo Paulo volta a falar dessa temática. Em primeiro lugar, eu quero ressaltar, e é algo que eu já falei na semana passada, são a respeito do título que o versículo 16 leva. Alguém coloca aí qual é o título que a tua versão mostra? A minha versão está assim, ó. As obras da carne e o fruto do Espírito. Tem algum título diferente desse? É isso aí? Ou tem algum diferente?
capítulo 5, verso 16. 5:16, o título. Viver no Espírito, não na carne. O Espírito de Deus é a natureza humana. Ok? Exortação a viver segundo o Espírito. Ok? A vida pelo Espírito. Legal. O meu título, embora seja sinônimo referente a tudo que vocês colocaram, ele coloca uma diferença básica, que é o plural e o singular. As obras da carne e o fruto do Espírito. Então, lá, no versículo 16, vamos lendo para a gente ir comentando. Digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne, porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. E ele continua, mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas, e se você tiver condição de grifar, de achurar, veja ali que as obras da carne são. E aí ele coloca ali 2 pontos e uma lista de pecados ou de ações, de algumas palavras ali que são associadas às obras da carne. E ali ele coloca, então, prostituição, impureza, lascívia. Essas 3, logo de cara, deixa eu abrir aqui a nova tradução da linguagem de hoje para a gente ir fazendo. Vamos fazendo contraponto aqui, ó. Verso 19, então. Imoralidade sexual, impureza e ações indecentes. E aí eu me lembro de ter colocado, então, uma primeira lição referente a esse grupo de ações. Evite a imoralidade sexual. Então, esse primeiro bloco de palavras, ele tem uma tendência, ele tem um significado. Então, tanto a minha lista, prostituição, impureza, lascívia. O que é lascívia? São ações indecentes, ações impuras. Então, as palavras elas são todas sinônimas, as expressões são semelhantes. Na nova tradução da linguagem de hoje, que é a Bíblia de alguns de vocês, vai aparecer ali imoralidade sexual, impureza, ações indecentes. A Camila falou de libertinagem. É isso, amor? Alguma outra palavra surge aí nesse contexto? Então, eu não vou entrar no mérito da questão, porque eu julgo que todos vocês saibam exatamente que são o significado dessas palavras. Prostituição, impureza, lascívia, libertinagem, ações impuras, impureza sexual, ou seja, são os pecados relacionados à sensualidade, tá certo? E aí, um primeiro ensinamento que coloquei na semana passada foi evite a imoralidade sexual. Na segunda, vem 2 palavras, que também vem na sequência, que aqui na minha Bíblia vai estar como idolatria e feitiçaria. E ali vai aparecer, na nova tradução, adoração de ídolos e feitiçarias. Eu quero lembrar que esses 2 pecados em especial eram punidos, eles eram tidos como uma aversão ao Deus Yahvé. A adoração de ídolos e feitiçaria eram tidos como pecados, como ações extremamente nocivas para o povo de Deus, né? E aí, o que significa, na minha percepção, adoração de ídolos e feitiçaria? Significa você buscar outros deuses. E aí, a lição que eu coloquei aqui como conclusão para isso é não tire o foco de Jesus, não tire os olhos de Jesus. Não sei se vocês anotaram isso na semana passada. Não tire os olhos de Jesus. E aí depois nós temos uma outra sequência de palavras, de ações, que aí está tudo relacionado a relacionamentos, inimizades, porfias, que são brigas, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices e glutonarias. Todas essas ações aqui, e
talvez a gente pudesse descolar as duas últimas, bebedice e glutonaria, que tem a ver com beber e comer, né? São pecados mais pessoais, mas as outras palavras têm a ver com relacionamento. Então, mantenha-se sob domínio. Então, é mais ou menos assim, você colocar as tuas ações, os seus sentimentos, as tuas emoções sob domínio, inclusive no que diz respeito a beber e comer, tá certo? Agora, eu gostaria de chamar a atenção com relação nesse jogo de palavras aqui que o apóstolo Paulo coloca, e na nova tradução de linguagem de hoje vai colocar assim: inimizade, briga, ciumeira, excesso de raiva, ambição egoísta, desunião, divisões, invejas, bebedeiras, farras e outras coisas parecidas com essas. Então percebe que a lista ela não é fechada, porque ele finaliza dizendo e coisas semelhantes a estas, ou seja, essas palavras poderiam se desdobrar em muitas outras. Agora, o que eu quero chamar a atenção para duas coisas que estão acontecendo no Brasil no Brasil e no mundo, de maneira descontrolada, que são iras, discórdias, porfias, que eu acho que está no centro da questão da divergência de opinião, da divergência ideológica. Gente do céu, eu sinceramente eu nunca imaginei viver um momento de tanta polarização. Nós temos os a favor e os contra e acabou. E se você for a favor ou for contra, não sei quantos de vocês viram um vídeo que nós postamos no nosso Instagram e eu coloquei a expressão ditadura da opinião e o vídeo foi bastante compartilhado, está chegando a quase 2.000 visualizações, porque eu acho que é um tema que atrai a geração de vocês. E é uma terminologia pouco utilizada, mas hoje em dia a gente está sem espaço para o contraditório. A gente está sem espaço para divergir no campo das ideias e manter amizades. Gente, pelo amor de Deus, a que ponto que nós chegamos? Eu não sei quantos de vocês viram aí, o futebol voltou devagarinho agora no mundo inteiro, mas o ônibus do Benfica, um clube tradicional de Portugal, foi agredido pelos próprios torcedores. Ou seja, está todo mundo em confinamento, o campeonato Malemar voltou, jogaram sem torcida e a própria torcida, achando que o desempenho do clube foi péssimo, depois de uma pandemia, os caras voltam a jogar e tem que jogar 100%, ou seja, os próprios torcedores, a torcida do Corinthians, eu falo com propriedade, porque eu torço para o Corinthians e gosto, parte da torcida Gaviões da Fiel se manifestou em passeatas, em marchas antifascistas, e alguns torcedores da Gaviões da Fiel queimando suas camisas, queimando suas carteirinhas da própria Gaviões da Fiel. Então, gente, a gente tem que parar de ter medo de tocar nesses assuntos. Mas a gente tem que entrar e sair desses assuntos observando que quando a gente fala disso, considerando brigas, iras, discórdias, nós estamos dando lado para as obras da carne. E é as obras da carne. Então, obra é uma coisa que eu construo. Obra é o resultado de ações deliberadas. As obras da carne são coisas que eu decido fazer. Então, as obras da carne são aquelas decisões que eu tomo e que estão aqui nessas listas. Então, essa falta de tolerância que a gente está tendo hoje em assuntos agudos como partidos políticos, ideologias, em quem eu voto, feminismo, machismo, essas iras, essas brigas, essas discórdias são obras da carne, portanto, pecado. Tá certo? E coisas semelhantes a essas são obras da carne. Você é livre para exercer a tua opinião, você é livre para ter pensamentos agudos a respeito de determinado assunto, mas a tua liberdade ela é cerceada pelo amor. Se você, para emitir uma opinião, para você exercer o direito de defender uma ideia, você agride alguém, você está cometendo pecado de ira, de não ter domínio próprio, de você agredir pessoas por causa da divergência. Então, pelo amor de Deus, vocês fazem parte de uma geração que tem acesso a muita informação. E nós chegamos, eu nunca imaginei chegar a esse ponto, mas para você ter a totalidade de uma informação, você tem que ler a mesma notícia em 3, 4 canais diferentes para você ter uma noção média do que aconteceu, para você tirar suas conclusões.
porque determinados veículos de comunicação, eles têm apenas um viés ideológico. E aí tem muitos que acabam não tendo o mínimo de curiosidade para procurar saber um pouco mais e sai por aí destilando discórdia, falando, vendendo do jeito que comprou, sem ter o mínimo de reflexão. E isso está gerando discórdia, brigas, porfias, iras. Eu quero chamar a atenção para uma palavra aqui que aparece na minha versão, que é dissensão e facção, que é exatamente o que está acontecendo agora nessa discussão a respeito do racismo. Porque o que é a dissensão? A melhor palavra, o melhor significado para esse termo, na minha opinião, é dissensão mesmo. Porque é a divergência entre dois sensos. Dissensão sugere dois sensos diferentes disputando entre si. E aí, quando você tem essa questão do racismo de forma muito acentuada, você tem, sim, uma opinião aguda de alguém que tem um senso de que o negro não vale nada e outro senso de que o negro vale o quanto que Deus fala que ele vale. E aí a gente tem que tomar bastante cuidado, porque às vezes a gente, para defender determinadas linhas de raciocínio, a gente acaba se associando a movimentos, a ideologias que já fogem daquilo que você inocentemente acha ser correto. Então, eu vejo que tem algumas hashtags que estão sendo divulgadas no mundo inteiro que são a favor de aborto. Então, você é contra o racismo, mas algumas hashtags que estão sendo divulgadas é a favor do aborto. Então, para você defender, para você dizer não ao racismo, você tem que dizer sim ao aborto? Não necessariamente, os assuntos não estão relacionados. Os assuntos não estão relacionados. Então, para você fazer parte de um movimento, você tem que ter noção do que significa esse movimento. Porque senão você corre o risco de entrar, por causa de uma dissensão, você entrar em outras facções. Tá dando para entender? Então, assim, qual é a minha opinião muito tranquila a respeito do episódio dos Estados Unidos? Uma baita de uma covardia. Gente, eu gravei o vídeo eu gravei o vídeo no Instagram minutos depois de ter visto o vídeo do policial sufocando qual é o nome do cidadão lá? Alguém lembra aí? George Floyd. George Floyd, perfeito. Quando eu vi o vídeo, galera, vocês não têm ideia do nojo que eu senti no meu coração, nojo do ser humano, nojo do pecado. E eu não consigo olhar para o policial com ódio. Eu consigo olhar para a natureza humana com ódio. Alguém pode perguntar assim: você acha que aquele policial vai para o inferno? Porque a atitude dele me faz pensar em muitas outras coisas. Daí eu já vou, com base na ira, condenar esse cara ao inferno. E aí eu vou para o outro extremo. Em defesa do negro, eu condeno o desequilibrado. Eu condeno aquele que está enfraquecido. Então, eu não posso, por causa de uma causa, destruir outras pessoas. Falar que os policiais são tudo bandido, falar que o branco agora todos os brancos têm que dominar os negros. Gente, a nossa igreja tem dois dos maiores pastores da história da IPI do Brasil que são negros na história, pastor Jonas e pastor Messias. Eu tive padrinhos de casamento negros, eu não tenho nenhuma dificuldade com cor da pele, com raça, e a gente não pode incentivar qualquer tipo de racismo. E o que aconteceu lá foi, sim, uma dissensão, uma facção, um exagero de força para controlar um cara que já estava completamente dominado. Eu vi o vídeo, foi um absurdo. Mas eu não consigo ter raiva do policial. Eu tenho raiva da condição humana que nos leva a isso. Então, não há justificativas, tá certo? Não vou nem falar assim, o cara estava apavorado, a família está doente por causa da pandemia, a esposa dele largou, o filho está doente, ele tem um filho autista. Não, isso aí é tudo justificativa de algo que é injustificável. É completamente louco o que o cara fez, é insano. Só que com base na insanidade de um policial, o mundo inteiro está se tornando insano ao defender, ao dizer não ao racismo. Então, a gente comete um pecado ao proteger uma causa.
Então, está errado, tanto uma coisa quanto a outra. E diante do Senhor, evidentemente, não há diferença de pecado. O que existe, você destilar ódio nas redes sociais é muito menos grave do que você assassinar um cara tentando imobilizá-lo, óbvio, do ponto de vista da consequência. Mas diante do Senhor, ambas atitudes são obras da carne. E cometem essas obras quem não está sendo dirigido pelo Espírito Santo. Tá certo? Então, eu tô me posicionando aqui porque vários de vocês me incentivaram, chamaram a atenção minha, do Fefe, da Camila. Vocês precisam se posicionar. Cara, não é de hoje que nós estamos nos posicionando. O Fefe falou no sábado, eu gravei o vídeo já no dia em que eu vi a matéria. Então, nós estamos nos manifestando. Mas um pecado não justifica outro. Um pecado não justifica outro. Eu me lembro de uma vez lá em Sorocaba, uma senhora muito distinta, muito educada, muito crente. Ela comprou determinado presente para mim e ela falou assim: ó, pastor, você pode ir lá na loja tal, se você quiser trocar, se não servir alguma coisa, e você procura o fulano de tal. Ele é um vendedor negro, mas ele é muito educado. Oi? Eu achei absurda a maneira como ela colocou. E é uma senhora extremamente distinta, polida, educada, crente, serva do Senhor. Então, o racismo tá enfiado na mente humana e dependendo da região, dependendo da classe social, ela está ainda mais acentuada. Então, essa dissensão, essa facção, ela está, sim, fazendo parte desse pano de fundo da violência que nós estamos tendo, tanto contra negros, quanto em resposta à violência contra o negro. Tanto uma ação quanto a outra desagradam o coração do Pai, não representa atitudes do reino, não representa o que Jesus fez. Veja a diferença entre você dar um tapa na mesa dentro de um templo, porque as pessoas estavam denegrindo a casa de oração, que as pessoas estavam mercadejando a palavra do Senhor e o próprio templo. Veja a diferença da fúria de Jesus com a atitude do policial e com a atitude dos manifestantes negros. Então, está errado, não certo, nem a atitude policial e nem a atitude dos manifestantes. Chega, a gente tem que diminuir o tom, pelo amor de Deus. Não dá para a gente ser agressivo a ponto de praticar as obras da carne, seja qual for a nossa bandeira. Então, assim, nós temos de nos posicionar com inteligência, dirigidos pelo Espírito, com bastante brandura, colocando as pessoas uma a favor das outras e não umas contra as outras. Não dá para dizer que todo policial é racista, que todo categoria ela é totalitária, não é. Dentro de cada categoria nós vamos ter os bons e os maus, assim como tem bons e maus pastores, tem bons e maus negros, bons e maus policiais, bons e maus psicólogos, médicos, professores e assim por diante, bons e maus brancos, bons e maus mestiços, chineses, cada raça, cada categoria tem os bons e os maus. A diferença básica está naquele que é guiado pela carne e aquele que é guiado pelo Espírito. Então, esse é o ponto, já praticamente 30 minutos falando sobre isso, mas eu precisava fazer esse preâmbulo, essa parte introdutória, para a gente diminuir o tom. Pelo amor de Deus, vamos discutir racismo com sabedoria, com alegria, vamos discutir. Eu sei que o tema sugere indignação, tons acalorados, mas espera lá, será que é hora da gente acalorar o tom no meio de uma pandemia onde as pessoas estão chegando ao limite, onde nós estamos numa guerra política do Brasil, numa guerra da imprensa ideológica? Vale a pena subir o tom da discussão? Eu falo isso porque, como cristãos, gente, nós somos protagonistas do amor, nós somos protagonistas da mansidão, e é justamente o que espera se ver dos cristãos com base no que vem na sequência. Então, assim, ó, coisas semelhantes a estas, né? Ou seja, a lista ela pode ser muito maior, mas Paulo diz assim, ó, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. E não é porque estas ações nos levam para o inferno. O que nos leva para o inferno é a ausência de estarmos no Espírito. Não são as ações, não são as práticas, mas é pelo fruto que se conhece a árvore. Então, o fruto do Espírito que vem na sequência, por isso que os assuntos estão associados,
Por isso que ele colocou as obras da carne e na sequência ele coloca qual é a consequência do salvo. Ele manifesta o fruto do Espírito, ele evidencia o fruto do Espírito, ele mostra, ele demonstra, ele tem em suas atitudes o fruto que é do Espírito. Então, agora preste bem atenção, porque eu coloquei desde o começo a diferença entre plural e singular. As obras da carne é esse plural de ações que nós decidimos fazer. E o fruto não é o conjunto de ações que eu faço. A Bíblia fala que o fruto é do Espírito. Então é de algo que é colocado em mim. O que eu faço então com o fruto do Espírito? Eu cultivo, eu desenvolvo, eu manifesto, eu aperfeiçoo. Então eu não consigo, por mais que alguém queira desenvolver, e aí se a gente for pensar bem, tem algumas pessoas que são mais pacientes, algumas pessoas que são mais alegres, e que tem a ver com traços de personalidade. Aí a pessoa olha aqui e vê o fruto do Espírito e vai tentar desenvolver esse conjunto de ações. Não consegue, porque aqui não tem mais a ver com traços de personalidade, tem a ver com um novo nascimento. É Cristo em mim que manifesta o fruto do Espírito que é santo. Portanto, é o fruto que nos leva a viver uma vida de santidade plena, absoluta. E aí, a lista ela é colocada. Amor, que vem como em algumas versões como caridade, mas o grego aqui, ele é muito claro, ele é o ágape, é esse amor que não consegue ser desenvolvido entre relações humanas, é amor que vem do alto. Alegria. Alegria que é diferente de felicidade. Felicidade tem a ver com circunstância. Tem algumas ações da Camila que me deixam feliz e outras não. Tem algumas ações que eu faço para minha vida que me deixam, que promovem para mim felicidade e outras que não promovem. Alegria é a incondicionalidade de um estado, independente de ser de momento de felicidade ou de tristeza. Essa alegria aqui, ela é depositada por alguém que está fora de mim. É uma alegria apesar das circunstâncias. Né? Então, assim, eu vou falar de todos daqui a pouquinho, né, para explorar um pouquinho as ações e os desdobramentos de cada etapa do fruto, mas eu quero dizer assim, que muitas vezes a gente associa os dons espirituais como se fosse plenitude do Espírito ou sinal de santidade. Mas não. Os dons espirituais são entregues por Deus para quem Ele quiser, visando um fim proveitoso. Mas o que manifesta a santidade é a presença do fruto do Espírito, e não são os dons espirituais listados por Paulo em outros textos bíblicos. Então, se a pessoa deliberadamente vive na prática das obras da carne e não manifesta em hipótese nenhuma o fruto do Espírito, então tem algumas conclusões. Primeiro, não nasceu de novo. Não nasceu de novo. Segundo, Cristo não habita nele, portanto, não está salvo. Não ganhou ainda a natureza de Cristo. Não tem ainda maturidade espiritual, porque pode ser daí sim uma pessoa que já está salva e que está ainda engatinhando na fé espiritual, na fé cristã, não é? Então, essas três questões parecem me responder de forma satisfatória por que uma pessoa manifesta ou não. Se não manifesta o fruto do Espírito, não é novo nascido, não está regenerado. A natureza de Cristo não foi colocada nele. Mas pode ser também alguém que ainda está em aprendizagem, alguém que ainda está desenvolvendo alguma especificidade. Então, a obra do Espírito, Hernandes Dias Lopes coloca essa frase, e eu vou anotar aqui, né? E vou colocar que é dele, para garantir a fonte. Hernandes Dias Lopes dizendo que o fruto do Espírito é uma manifestação externa de uma obra interna. Abre aspas. Fecha aspas. Hernandes Dias Lopes. Opa, coloquei Lopas, mas é Lopes. O fruto do Espírito é uma manifestação externa de uma obra interna. A obra que já começou. A obra da santificação, ela é depois da salvação.
E eu vou repetir isso quantas vezes for necessário, porque quando a Bíblia fala que vai para o inferno os que tais coisas praticam, é porque decidem praticar deliberadamente sem observar o fruto do Espírito, porque ainda não tem o Espírito Santo. Ou, na melhor das hipóteses, tem o Espírito Santo, mas o Espírito Santo não tem essa pessoa ainda. Que é uma frase que eu também gosto de repetir. Já nem sei mais se é uma frase que eu criei ou se eu ouvi. É uma pergunta, né? O salvo, ele tem o Espírito, mas o Espírito tem você? Essa é uma pergunta que a gente tem que responder. Então, neste primeiro momento, assim, já quero abrir para perguntas. Alguém quer já fazer alguma colocação? Amor, você tinha pedido a Eu palavra? coloquei uma pergunta ali, que é então... Então, podemos dizer que o fruto do Espírito é o nosso parâmetro para a nossa saúde espiritual e não os dons? Sim, sem sombra de dúvida. Os dons espirituais, Fefe, e quem possa ter feito essa pergunta, ou quem tem essa dúvida em mente, os dons espirituais estão muito mais relacionados com maturidade espiritual. Porque, exemplo, vamos lá colocar algumas listas. Evangelista, profeta, mestre, pastores. O que se espera dessas pessoas? Um mínimo de maturidade espiritual. Então, como que eu quero ser um evangelista sem desenvolver no mínimo alegria? Como que eu quero ser um profeta se eu não desenvolvi o amor? Eu vou emitir palavras, corro o risco de buscar palavras proféticas e até entregá-las. Mas se eu não tiver o amor, que é o fruto primeiro, a manifestação primeira da ação do Espírito, eu corro o risco de prejudicar a profecia que era boa. Porque a gente está buscando colocar a carroça na frente dos bois. Então, sem dúvida nenhuma, Fefe, o fruto do Espírito é o nosso parâmetro para a saúde espiritual. Os dons vêm depois. Porque se os dons fossem... O fruto precisa ser manifesto na sua totalidade. Eu já vou falar sobre isso. Então, eu e cada um de nós, os salvos, devemos manifestar o fruto do Espírito. Agora, quem de nós tem dons de curar? Quem de nós tem dons de evangelizar? Quem de nós tem dons de administração, ou dons de línguas, ou dons de profecia? Uns e outros não. Isso não tem nada a ver com maturidade, isso não tem nada a ver com santidade, isso tem a ver com dons que Deus dá a quem Ele quer, visando um fim específico. Acho que respondi. Dons presentes visando um fim proveitoso, está relacionado com o outro, perfeitamente. Então, perfeito, amor, você quer colocar essa questão? Que o fruto do Espírito é a obra do Espírito em mim. Os dons do Espírito é o ser usado pelo Espírito para abençoar outro. Tem gente que é muito o dom do Espírito, certo? Os dons, os presentes que o Espírito Santo pode nos dar, são capacidades vindas dele, não tem nada a ver com a gente mesmo, nós não temos domínio nem poder algum sobre os dons, certo? Tem muita gente querendo os dons, mas não desenvolvendo o fruto do Espírito, que é mais importante, porque os dons, eles serão dados pelo Espírito Santo na proporção também em que eu amadureço de acordo com o fruto do Espírito. E aí é importante a gente sempre lembrar, porque o nosso maior erro é a gente considerar o fruto do Espírito, porque daí ele destrincha, e o Dani está fazendo muito essa distinção entre plural e singular, não são frutos. Não são frutos. Então, pense no fruto do Espírito, e essa é a melhor imagem para a gente entender. A mexerica é um fruto, certo? É uma fruta. Mas quando você descasca, ela tem vários gomos. E cada gomo da mexerica seria uma dessas situações sendo tratadas no nosso caráter. Então, o fruto do Espírito, ele trabalha o meu caráter. Ele vai trabalhar a natureza humana em mim. Ela vai fazer eu não viver mais pelos desejos da carne, mas sim sendo tratado esses desejos pouco a pouco, gerando em mim maturidade. E aí, conforme eu vou crescendo em maturidade, a gente vai percebendo mais o fruto do Espírito. E aí tem momentos em que você fala assim, Deus está precisando me dar paciência, Deus está precisando me dar mais alegria. Então, na verdade, você está dizendo que o fruto do Espírito precisa ser mais trabalhado naquela área da sua vida, naquele gominho.
mas o fruto é um só. Não caiam no erro de falar que são vários frutos que o Espírito dá, porque não é, a Bíblia é clara, é um fruto. Mas, quando a gente considera os dons do Espírito, o que a gente precisa entender, isso é com muita clareza no coração, é exatamente isso, que o fruto do Espírito Deus trabalha em mim, para então, através dos dons, eu abençoar o outro. Aí os dons, eles vêm para ajudar, por exemplo, Deus me dá um dom e eu vou abençoar a vida da Nanda. Deus está trabalhando o fruto do Espírito na Nanda. E, de repente, através dos dons que Ele está me dando, eu fortaleço a Nanda nessa maturidade, nesse caminhar com o fruto, no crescimento do fruto, ou como o Dani usou a palavra, eu gostei, nesse cultivo do fruto em mim. Entenderam? Então, não tem... o Dani... quando você pensa assim, mas cara, e uma pessoa que não trabalha o fruto do Espírito, ela pode ter dons? Ela pode. Por que ela pode? Porque Deus faz o que Ele quer, a hora que Ele quer, para abençoar a vida de quem Ele quiser. Entende? Então, assim, se Ele quiser dar um dom para uma pessoa em um momento específico, para abençoar o outro, ou para cultivar o fruto do Espírito no outro, Ele vai dar, independente se essa pessoa tem ou não o fruto do Espírito bem tratado na vida dela. Essa figura que a Camila colocou, ela é fundamental para a gente entender o fruto do Espírito. E percebe que o fruto, ele é um substantivo, mas ele tem um sujeito. Não sei se está certa essa minha análise sintática, mas o fruto é de alguém, o fruto é do Espírito. Tá certo? Então, o fruto não é meu. O fruto não sou eu quem desenvolvo aleatoriamente ou deliberadamente. O fruto é do Espírito e Ele coloca em mim. Então, eu estava em trevas e vim para a luz. Eu estava morto e agora estou vivo. E é neste novo nascimento, nesta regeneração, que simultaneamente à salvação, o Espírito Santo passa a habitar em mim e este fruto já está em mim. Eu preciso que vocês saibam disso. A salvação me dá gratuitamente, sem que eu mereça nada. Por isso que não dá para a gente pensar no fruto do Espírito como obras que alguém consiga desenvolver. Porque é o Espírito Santo em mim que desenvolve isso em mim. E eu cultivo, eu cresço, eu amadureço. Agora, eu sou como uma terra. O presbítero João Pedro Martins Oliveira, mais conhecido como Jopinho ou Pedrão, queira como quiser, ele fez a pergunta: o que seria então a plenitude do Espírito Santo? A plenitude do Espírito Santo é uma ordem dada pelo apóstolo Paulo em Efésios capítulo 5, verso 18. Não vos embriagueis com o vinho, no qual há dissolução, no qual há perigo, a pessoa embriagada ela está fora de si, mas não tem nada a ver com embriaguez esse texto. O contexto é sobre você se submeter à ação do Espírito. E ele conjuga o verbo no imperativo: enchei-vos do Espírito Santo. Então, é uma ordem dada pela Bíblia o nós buscarmos a plenitude do Espírito. Nós nos enchermos do Espírito Santo. Então, plenitude tem a ver com estar cheio. E é uma palavra. Então, não buscar a plenitude, não buscar crescer no fruto do Espírito é desobediência. E é lugar fértil para desenvolvimento das obras da carne. Percebe? Então, quando eu não cultivo o fruto do Espírito, automaticamente eu dou lugar para erva daninha. Eu dou lugar para mato. Então, ao invés de eu estar plantando grama verde, ao invés de eu estar plantando árvores bonitas, eu deixo que a natureza humana, sem percepção, volte a se manifestar com ervas daninhas. E aí, aquilo que era para ser bonito, um gramado verde, uma árvore frondosa, acaba dando lugar a mato e quiçaça. Então, essa ilustração da mexerica, da laranja, seja qual for a ilustração, eu gosto da mexerica porque os gomos são bem divididinhos, né? Então, imagina no fruto do Espírito como sendo algo completo em si, com 9 gomos.
Então tem uma casca. A casca, então, é esse invólucro, é a minha vida, é a sua vida, é a manifestação, é a beleza. Agora, para o fruto exercer, ele tem que ser tirado da casca. Para a mexerica dar o seu sabor, dar o seu valor nutricional, então, como que eu identifico isso? Tirar a casca significa você relacionar-se profundamente com pessoas. Porque sem relacionamento eu não manifesto o fruto do Espírito. Faz sentido? E aí, à medida em que eu descasco, à medida em que eu me abro, à medida em que você me percebe, você vai ver que quando você descasca uma mexerica, não vem um gomo faltando. Não vem um gomo faltando. Então, a mexerica precisa ter, nesse sentido, 9 gomos sem exceção. 9 gomos sem exceção. Então, o que pode acontecer? Na prática, por causa da personalidade, por causa do ambiente, por causa da criação, por causa da educação, por causa de fatores externos, eu posso ter mais facilidade em manifestar determinados gomos do fruto. E aí, aqueles gomos que eu não desenvolvo, vamos dar exemplo, alegria. Nós temos alguns entre nós aqui que são alegria em pessoa. A Camila é alegria em pessoa. Eu me sinto uma pessoa alegre, eu gosto de promover felicidade dos outros. Mas, de repente, para mim, exemplo, mansidão, domínio próprio, são gomos azedos. Percebe? Que para eu realmente desfrutar disso, eu preciso exercitar o meu paladar, eu preciso desenvolver a doçura do domínio próprio, ou então são gomos atrofiados. E através destes gomos azedos e atrofiados, eu caio com mais frequência. Porque aquilo que é gostoso, aquilo que é belo, aquilo que eu sei que é nutritivo, que as pessoas já atribuem a mim, é mais fácil manifestar. Tem muita gente que é alegre, mas se esconde atrás de uma alegria superficial, uma alegria aparente, mas na verdade é uma pessoa extremamente triste. Não é? Por isso aí as expressões do palhaço, a síndrome do palhaço, tira a máscara e assim por diante, porque às vezes a gente está com uma máscara de felicidade, de alegria, mas lá no fundo a gente está extremamente triste, aborrecido, desanimado. Então, se eu identifico que entre os 9 gomos do fruto do Espírito, tem alguns que eu desenvolvo com mais naturalidade, com estes eu não preciso me preocupar, porque naturalmente os fatores externos já colaboraram para a minha personalidade e traçaram o meu caráter. Agora, é naquilo que eu não domino, é naquilo que eu tenho dificuldade e que às vezes eu caio, é que eu tenho que exercitar, cultivar. Então, exemplo, os pecados sexuais, eles estão muito relacionados à falta de domínio próprio. Os vícios, em geral, estão muito relacionados à falta de domínio próprio. E que está muito relacionado à adolescência. Por quê? Porque o adolescente, por natureza, é impulsivo. E a adolescência hoje, ela está se prorrogando até por cerca dos 20 anos de idade. Então, tem muita gente entrando na faculdade com impulsos ainda incontroláveis, com falta de domínio próprio. É aí que na faculdade, com maioridade, com carro na mão, com autonomia de horários, com autonomia ideológica, a gente está vendo a barbaridade que está acontecendo por aí, entendeu? Então são pessoas imaturas, sem domínio próprio, realizando as obras da carne. E aí a gente tem uma confusão muito grande, porque muitos crentes imaturos nesse sentido acabam se envolvendo, seja pelo racismo, seja antifascismo, seja anti-ideologia, seja qual for a tua opinião, a gente acaba manifestando muito mais as obras da carne do que o fruto do Espírito. Está fazendo sentido para vocês? Então, eu não sei se eu respondi, Pedrão, mas na minha opinião, o fruto do Espírito, a plenitude do Espírito é um mandamento bíblico, que Jesus não falou especificamente, porque o Espírito Santo ainda não tinha sido dado. Isso aconteceu em Atos 2, não é? Mas o apóstolo Paulo foi quem mais desenvolveu esse raciocínio. E aí, olha como é uma história antiga, né? Salmo 23, a Bíblia fala do cálice que transborda. Então, o cálice que transborda, ele está pleno de algo. Então, se eu estou cheio do Espírito, eu transbordo ações relacionadas ao Espírito. Faz sentido isso? Certo? Então, o cálice transborda daquilo que está cheio. Então, se eu tenho no cálice 2 dedos de um determinado líquido, aquilo lá não vai transbordar.
Então, eu transbordo amor se eu estiver pleno de amor. Eu transbordo o Espírito Santo em sua plenitude se eu estiver cheio do Espírito Santo. E isso eu posso buscar, porque essa é a minha ação deliberada, pensada, dirigida por Deus para crescer e controlar os meus impulsos sexuais, controlar os meus olhos voltados para Jesus e esses relacionamentos transformados e assim por diante. Então, rapidamente eu quero passar em cada um dos gomos do fruto. Então, amor, eu não vou falar do amor porque o amor fala por si só. 1 Coríntios 13, a Bíblia, o apóstolo Paulo, eu já preguei sobre isso algumas vezes, você pode anotar, é o capítulo que mais fala a respeito do ágape, portanto, o amor. São dezenas de vezes que o apóstolo Paulo repete a expressão amor, e os estudiosos afirmam que somente neste capítulo Paulo não fala sobre Cristo, Messias, Jesus, Senhor, Quírios, porque a intenção de Paulo era dar uma pausa no assunto que ele estava falando, que era a imaturidade da igreja de Corinto na manifestação dos dons espirituais, para dizer que Jesus é amor e que a manifestação dos dons e o desenvolvimento da fé e da vida espiritual é preciso através da vida de Cristo. Então, o amor é ágape, é algo que vem de Deus. Alegria, eu já falei que é diferente de felicidade. A alegria não depende de circunstâncias. Paz, a Bíblia fala desde o Antigo Testamento a respeito de shalom. É uma palavra bastante conhecida. Shalom é muito mais do que uma paz interior. É algo que brota de dentro, mas que expande para o exterior. A shalom tem a ver com o bem-estar da cidade. Paz sobre Israel era um cumprimento que as pessoas tinham desde o Antigo Testamento. Seja paz sobre esta casa, paz sobre essa cidade. E Jesus falou inúmeras vezes de paz, não é? Ele é aquele que reconcilia, ele que dá paz para o nosso relacionamento com Deus. E ele mesmo disse: deixo-vos a minha paz vos dou. Então tem a ver com paz de Deus, que me dá paz com Deus. A paciência, e aqui entra também a questão da tolerância, que é o que eu acho que está dentro desse contexto de racismo. A falta de paciência com o diferente, a falta de tolerância com opiniões contrárias, a falta de tolerância com o valor da raça que não a minha. Então, é pobre, intolerante com o rico e vice-versa, o branco com o preto, o judeu com o islâmico e assim por diante, né? Ou a esquerda com a direita. Então, está tudo polarizado e a falta disso é paciência, a falta de tolerância, que é fruto do Espírito. Então, se você vir nas redes sociais os malafaias da vida aí que com a Bíblia na mão incentivam o ódio, eu sou contra e me posiciono. Se o Malafaia quer se manifestar com a Bíblia na mão, ele precisa desenvolver o fruto do Espírito nas suas opiniões. Não é possível, porque às vezes ele fala com tanto ódio no olhar que ele coloca as pessoas contra ele mesmo. Não dá para você, com a Bíblia na mão, pensar em fruto do Espírito e levantar a bandeira ideológica. Não dá, gente. Um pastor que vai lá nas redes sociais e se posiciona favorável ao contrário, com opiniões extremamente agressivas, contundentes, insinuando que aquele que é a favor ou é contra tá no inferno, está no céu. Exemplo, as pessoas que falam que a esquerda é do diabo, que o Satanás é um instrumento, que o Bolsonaro é um instrumento de Satanás. Gente, são afirmações muito perigosas. São muito perigosas, precisa ter cautela, porque o fruto do Espírito nos faz ser tolerantes com aquele que é contrário. Então, eu não posso, eu tenho um irmãozinho, outro dia, para vocês terem uma ideia, eu estava pregando no culto das 10, tá certo? E eu estava falando que eu não falei assim com toda a ênfase nos brasileiros, mas eu quis dizer que nós tiramos a Dilma e nós estávamos quase tirando o Temer, porque na época também foi cogitada, por causa de acusações, o impeachment do Temer. Eu lembro de ter dito para o Daniel, meu filho, nós precisamos olhar para esse noticiário, porque o que está acontecendo aqui é histórico. Nunca aconteceu na história do Brasil. Collor, que sofreu impeachment, ele renunciou antes de ser impeachado. Vocês não conhecem a história, mas eu era adolescente e acompanhei a história. Então, o primeiro presidente da República a ser impeachado no Brasil foi a Dilma Rousseff. Então, é um fato histórico, é um fato triste, é um fato negro
da história da democracia brasileira. Seja você favorável ou contrário. Nenhuma nação merece passar por momentos como esse. Mas ok, justiça foi feita. E eu disse para o Daniel, filho, olha para isso porque isso é histórico. Aí depois de uns dias estava sendo falado de impeachment do Temer. O Daniel me perguntou, ué pai, não era impeachment, não é histórico? Agora já está acontecendo impeachment de novo? E eu citei rapidamente isso num culto público das 10. Teve uma senhora que se levantou no meio do culto, se dirigiu a alguns líderes ali próximos a ela, no fundo, perto da House Mix, ali no Espaço Esperança, foi embora, nunca mais voltou na igreja, atribuiu a minha intolerância contra a esquerda. Ela atribuiu a minha fala extremamente uma fala intolerante. Então, as pessoas estão intolerantes e você não consegue desenvolver sequer uma linha de raciocínio, mesmo que você demonstre algum posicionamento. As pessoas não estão tendo maturidade para ouvir a opinião contrária por causa do fruto do Espírito que não está sendo manifesto através da paciência, através da tolerância. Benignidade, em outras versões aí, mas a melhor palavra possa ser mesmo generosidade, altruísmo, é fazer o bem para o outro. Né? A paciência aqui que eu citei agora há pouco, na minha versão, na verdade, aparece longanimidade. É um palavrão, mas demonstra mesmo esse longo ânimo, esse ser tardio em se irar, não é? E aí nós temos a bondade que está relacionada a fazer aquilo que é correto, fazer aquilo que é bom, é desenvolver voluntariamente aquilo que é contrário a qualquer tipo de maldade, né? Fidelidade, que vem do fides. Fidelidade vem do fides, que tem a ver com fé. Então, a minha fidelidade conjugal, ela pode ser a fidelidade legal. Então, no Brasil ainda, o casamento ainda é monogâmico, então eu decido ser fiel de acordo com a legislação e não praticar o adultério contra a Camila. Mas o fruto do Espírito, a raiz da fidelidade, que é fruto do Espírito, ela vem de fé. Então eu sou fiel a Camila porque eu tenho fé neste relacionamento, que eu tenho fé em Deus, que construiu um propósito nesta relação. Então eu não sou fiel porque a lei fala para ser fiel, não, eu sou fiel porque eu tenho fé em Deus, que a Camila é a mulher dele para mim, eu não preciso de nenhuma outra. E ela vai me satisfazer com suas virtudes e com seus defeitos. As suas virtudes, que são muitas, eu cultivo ainda mais para ela ser ainda mais virtuosa, e os defeitos eu construo junto com ela um caminho para superá-los, um caminho para amadurecê-los. Isso é fruto do Espírito, é suportar uns aos outros, principalmente em suas debilidades. Eu não preciso incentivar a Camila a abraçar as pessoas, porque ela já faz isso. Agora, eu preciso incentivá-la a outras coisas que em nossa intimidade ela desenvolve menos, e vice-versa, e ela com relação a mim. Né? Isso tem a ver com fidelidade, com honra, com permanecer fiel apesar das circunstâncias, né? Mesmo sem merecimento. Aí tem a mansidão, que anda junto com o domínio próprio. Ser manso pode ser o traço de uma personalidade de uma pessoa, que é tímida, que é calma, mas a mansidão, que é fruto do Espírito, é você manter-se equilibrado e ter respostas brandas e sábias em meio a situações adversas, em discussões extremadas. É você demonstrar mansidão, equilíbrio em situações desequilibradas, né? E o domínio próprio, que é essa capacidade de se autocontrolar, né? Então, essa é a lista. Só que também não é uma lista totalmente fechada, porque tem os sinônimos. Mas o apóstolo Paulo, ele coloca um ponto final, diferente das ações que são obras da carne, que ele fala coisas semelhantes, mas ele cita uma frase curta: contra essas coisas não há lei. Ou seja, ninguém pode ser acusado por amar alguém, por ser alegre, ninguém pode ser acusado por ser bondoso. Você nunca vai ter problemas com a justiça se você desenvolver o fruto do Espírito, porque não há lei contra isso. Seja no Brasil, e a Bíblia, você sabe que ela é poliglota, a Bíblia ela não tem limite geográfico. Se você desenvolver o fruto do Espírito no Brasil, nos Estados Unidos, na África, em países pobres, ricos, subdesenvolvidos e desenvolvidos, não haverá lei sobre a face da terra que vai botar você na cadeia por desenvolver qualquer gomo do fruto do Espírito. Tá dando para entender? E andar no Espírito, então, não significa você se esforçar para desenvolver os gomos do Espírito. É você se esforçar para ter Jesus no teu coração, nas tuas atitudes,
conhecendo a sua palavra, desenvolvendo o caráter, porque o Pedrão falou de plenitude, e a Bíblia fala, até que cheguemos à estatura de varão perfeito, ou seja, a gente tem que exercitar o copiar Jesus até que cheguemos a essa plenitude. Pode ser, e fatalmente a gente nunca vai chegar a esse fator de perfeição, porque o varão perfeito, ele já deu exemplo e morreu por todos nós, porque ninguém poderia se tornar o varão perfeito. É ele em nós que desenvolve e nós cultivamos intencionalmente, buscamos desenvolver o fruto do Espírito. Então, eu vou mencionar aqui, para sustentar essa ideia, alguns outros textos bíblicos do apóstolo Paulo, mas provavelmente ficou pergunta para cima aí. Alguém perguntou do fruto do Espírito tem relação com fé? Sim, porque a minha fé, ela me aponta para o fruto do Espírito, porque a fé já foi colocada em mim. Então, não é fruto de convicções e de obras que eu possa realizar. A fé, para eu desenvolver a santidade, que já vem de antes, que é na justificação pela fé, a gente falou isso em outros estudos, a fé, ela veio antes. Os meus olhos foram abertos, eu me vejo um pecador, eu me vejo morto e imediatamente eu me vejo vivo em Cristo. Então, é uma ação simultânea. Então, essa fé em mim que me faz perceber que eu estou desenvolvendo as obras da carne e não estou desenvolvendo o fruto do Espírito. Então, eu corro para Jesus, busco ser cheio do Espírito Santo para desenvolver o fruto do Espírito. Então, sim, eu desenvolvo através da fé, através do relacionamento. Então, quanto mais relacionamento com Cristo, mais fruto do Espírito. Quanto mais obediência, mais rápido eu desenvolvo essas ações em mim. Então, se eu não observar obediência, que é o buscar ser cheio, mais demorado vai ser o processo. Então, as pessoas vão sofrer mais perto de mim, porque eu não desenvolvo, estou salvo e, às vezes, dando péssimo testemunho. Por isso que a santidade é um projeto comunitário, né? E a gente tem falado sobre isso o tempo todo, porque a partir do momento que eu me vejo um cristão, eu preciso me portar como um cristão, porque as minhas atitudes, o meu testemunho ou a falta dele vai prejudicar aqueles outros irmãos que também se dizem cristãos, inclusive aqueles que estão nos primeiros passos da fé cristã, e os incrédulos também, que vão ver a tua atitude e vai dizer assim, ó, se ser cristão é ser assim, muito obrigado, mas eu não quero. E aí os corações ficam endurecidos por causa da falta do fruto do Espírito nos salvos. Percebe? Então vamos lá, perguntas. Eu quero, enquanto vamos perguntando aqui, fiquem à vontade, Cacão, Fefe, mas eu quero ler 1 Coríntios e peço que vocês busquem rapidamente 1 Coríntios capítulo 6. Perguntas? Tem uma pergunta. Vou ativar aqui, ativei. Uma pergunta que me foi feita que é o seguinte: aquele Jesus que normalmente a gente conhece é um Jesus loiro, do olho claro, falando do racismo, né? Do preconceito. Mas por estudarmos um pouquinho mais pela região que Jesus nasceu, dentro da cultura, enfim, Jesus não é nada parecido de verdade com aquilo que nos é ensinado, digamos assim, né? Aí a pessoa falou assim, então, mas aí considerando, se Jesus, ele não é nada parecido com o que as pessoas plantam, digamos que por um certo racismo foi criado a imagem de Jesus loiro, do olho claro. E uma outra pergunta, Jesus sendo, digamos que, mais para essa questão do negro do que para o loiro, né, vamos dizer assim, se alguém da minha família é racista, então isso significa que ela não tem o amor de Deus em sua vida? Não, pelo contrário, um racista, é como eu disse do policial, pode ser que aquele policial seja cristão, gente. Pode ser que aquele policial seja cristão e seja salvo, mas pode ser que ele esteja sofrendo com a intolerância, que seria aqui a falta de longanimidade, a falta de domínio próprio. Então, o racismo, sim, é uma atitude deliberada, é uma decisão que a gente acaba tomando por não perceber que nós somos servos uns dos outros. Mas eu acho que esse texto,
ele vai apoiar esse meu argumento. Veja bem o que a Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 6. O título é o apóstolo Paulo censurando, reprovando a briga entre os irmãos da igreja, que havia entre eles alguns que estavam levando para a justiça os próprios irmãos da comunidade local. E aí no versículo 7, presta bem atenção. O versículo 6 ainda. Mas irá um irmão a juízo contra outro irmão, e isto perante incrédulos. Sabe quando eu vejo pastores denunciando outros pastores, se posicionando de maneira agressiva sabe, brigando por causa de denominação, por causa de doutrina, reprovando a doutrina alheia? Nós estamos colocando os olhos dos incrédulos em nossas demandas doutrinárias. É um péssimo testemunho. É um grande desserviço ao reino de Deus, é você se posicionar contra outro cristão publicamente, diante de incrédulos. O incrédulo não está nem aí com essa porcaria, com essa discussão, aí você vai lá nas redes sociais destilar ódio, e diante dos incrédulos. E aí ele continua, o só existir entre vós demandas já é completa derrota para vós outros. Olha o que o apóstolo Paulo está falando, quando vocês brigam entre si, e ainda, às vezes, diante do público incrédulo, diante das redes sociais, todo mundo está perdendo. Eu fico morrendo de vergonha quando eu vejo líderes políticos destilando ódio, mesmo estando coberto de razão. Líderes religiosos destilando ódio, eu fico morrendo de vergonha, porque são demandas. E aí, olha o que o apóstolo Paulo nos diz para nos ajudar em nossas reflexões. Por que não sofreis antes a injustiça? Por que não sofreis antes o dano? Ele está dizendo assim, é melhor você ser injustiçado, é melhor você sofrer o dano, é melhor você sofrer prejuízo do que você ir para as redes sociais, diante dos incrédulos, brigar com os irmãos. Alguém acha que Jesus tinha razão para se defender? Óbvio que tinha, por isso que ele é considerado cordeiro. Não existe nenhum outro animal, nenhuma expressão mais significativa do que o cordeiro de Deus, o animal mais manso sobre a face da terra, que tira o pecado do mundo. É nessa condição, essa expressão é muito forte, porque ele foi sim injustiçado. Ele não sofreu apenas o dano de ser denunciado, ele sofreu o dano de sofrer a pior morte da história da humanidade. O pastor Messias tem uma frase que ele diz isso para mim desde a minha adolescência, quando eu fazia as minhas burradas e tinha que ficar colhendo consequências desastrosas. O pastor Messias, ele me amava, me acolhia e dizia assim, não se justifique, corra para os pés de Jesus. Eu aprendi. Por que você vai ficar se defendendo em redes sociais? Teve uma influencer aí, que 4,5 milhões de seguidores no Instagram, aí fez uma festa bem no início da pandemia e pareceu embriagada, pareceu assim, sendo indelicada com aqueles que estavam se precavendo. Aí todo mundo falou assim, ela perdeu 100 milhões de seguidores. Então, pera lá, de 4 milhões e 500 ela caiu para 4 milhões e 400. Mas essa pessoa que faz cocô na cara dos seus seguidores, escondida, ela continua tendo seus 4,4 milhões de seguidores. Quem são esses seguidores? Somos nós. É a nossa juventude, são os nossos adolescentes, são as mulheres que querem ter o corpo fechado, a barriga trincada. E aí fica vendo essas pessoas sendo influenciadas, sendo seguidores, quando na verdade o fruto do Espírito é desenvolvido aquele que segue Cristo. Então, há uma diferença entre você seguir pessoas nas redes sociais, você ser influenciado por pessoas. Quando acabar a pandemia, a gente vai precisar de mais de youtuber. A gente vai precisar de médicos fortes, de professores bem colocados. A gente vai precisar de muito mais do que lives, muito mais do que influencers digitais. A gente vai precisar de muito mais do que gente com o corpo trincado. A gente vai precisar de gente séria, que desenvolva o fruto do Espírito, que é resposta ao ser, de fato, seguidor incondicional de Jesus Cristo. Então, ele está dizendo que quando a gente entra nesse tipo de demanda, mesmo brigando com o policial, brigando com os racistas, está todo mundo perdendo.
Uma coisa é você levantar uma bandeira, uma coisa é você se posicionar de maneira inteligente, pensada, fundamentando os teus textos, o teu texto com palavra do Senhor. Outra coisa é você se posicionar e você ir para outro extremo. É o que está acontecendo no Brasil, gente do céu. Pelo amor de Deus, vocês estão vendo. Então, aí o apóstolo Paulo, para nos ajudar, ele continua escrevendo. Olha o que diz o versículo 12 do capítulo 6 de 1 Coríntios. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Esse é um texto tão simples que aquele que está andando no Espírito, antes de tomar determinada atitude, ele pergunta, convém fazer? Eu posso fazer isso? Até posso. Eu posso matar uma pessoa? Posso. Eu tenho liberdade. Se eu quiser pegar uma arma e atirar em alguém, eu tenho essa liberdade. Eu vou fazer, ninguém vai me censurar. Claro que depois eu vou ter que pagar o preço, porque não existe legalidade para isso. Mas é lícito, ou seja, embora seja ilícito, né? Mas eu posso desenvolver isso. A pergunta é, convém? É lícito utilizar as redes sociais para me posicionar, mas determinada linguagem convém? E aí ele continua, todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Então, quando eu ajo em redes sociais, quando eu ajo diante da pornografia, sem controle, então o Espírito Santo está mostrando que eu estou sem domínio próprio, porque eu estou sendo levado por aquilo que não convém. Os alimentos são para o estômago para os alimentos. Mas Deus destruirá tanto estes, os alimentos, como aquele, o estômago. Porém, o corpo não é para a impureza, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. E aqui, nós estamos completamente relacionados contra as obras da carne versus fruto do Espírito. Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? E eu, porventura, tomaria os membros de Cristo e os faria membros de uma meretriz, prostituta, uma mulher que não é minha, que é de outro? Absolutamente não. Ou não sabeis que o homem que se une à prostituta forma um só corpo com ela? Aqui também a gente apoia, com base nesse texto, o sexo fora do casamento. Porque unir-se com alguém que não é sua esposa é se tornar um só corpo com ela. E a Bíblia fala que deixará pai e mãe e se unirá à sua esposa e se transformarão os dois numa só carne. Percebe? Então a gente apoia nesse conjunto de texto também, afirmando que o local mais seguro para o sexo ainda é o casamento, por causa destas questões aqui. Porque corre o risco de você praticar sexo com uma mulher, você a ama, está junto com ela 8 anos, 10 anos, mas ela não será sua esposa. Ou seja, em algum momento ela será de outra pessoa, ela será esposa de outra pessoa, o menino vai ser marido de outra pessoa. Não chega a ser prostituição, não é? Mas acaba se você se uniu com alguém que não era para você ter se unido, antes de tornar-se de fato uma só carne com ela, né? Então, porque como se diz, serão os dois uma só carne. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Então, 18, fugir da impureza, tá certo? Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, são obras da carne. Mas aquele que pratica imoralidade peca contra o seu próprio corpo. Por isso que a Camila falou que o fruto do Espírito é uma transformação pessoal. Porque quando eu realizo as obras da carne, eu estou prejudicando o meu próprio corpo, né? E normalmente eu envolvo alguém nessa prática. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo? Então esse texto está completamente relacionado a Gálatas 5, a partir do 21. Agora, eu quero que vocês virem mais um pouquinho e localizem o capítulo 10. Pode falar, meu bem. Aqui não. Os dois estão mutados. Não ouvimos nada. Eu queria contar só para ele, gente. Mentira, zoeira. Eu falei que na minha Bíblia aqui tem um comentário bastante interessante que ele fala assim, que no versículo 18, que o Dani leu ainda há pouco, ele fala assim, que a expressão mais correta seria: cultivem o hábito de fugir sempre. Porque o pecado, ele está à porta também.
Ele está o tempo todo nos rondando, certo? Mas a nossa atitude tem que ser de fugir. Agora, tem gente que gosta de flertar com o pecado ou de, não, deixa eu só ir mais um pouquinho para ver até onde vai. Só mais um pouquinho, só mais um pouquinho. Então, na verdade, ele está dizendo assim, ó, fuja. Fuja, porque o pecado, por conta da nossa natureza humana, nós podemos sim cair muito fácil com relação a isso. Então, nós temos de fugir, cultivar o hábito, assim como o Dani falou do cultivar o fruto do Espírito, nós temos que cultivar o hábito de fugir também. Ô, Dani, você tá mutado. Você é roxo, você pode desmutar. A Bíblia fala do... Alguém localiza aí, por gentileza, o texto que fala fugir das paixões da mocidade? Se você colocar isso no Google, vai aparecer rapidão, né? Aí, eu quero trazer aqui 1 Coríntios, capítulo 10, verso 13. Dani, Oi. você perguntou qual que é o versículo? Isso, 2 Timóteo 2, 22? 2 Timóteo 2, 22. Aí, tá posto. Valeu, Amaral. E quem tava falando agora? Uma voz de menina. Caraca, Laurete. Tá voando. Fezão, esse versículo tem que estar na cabeça, né? Mandando a braba, mandando a braba. Então, ó, veja bem. Eu me lembro de ter decorado o 1 Coríntios 10, 13 na minha adolescência, porque quando eu descobri o significado desse texto, eu consegui entender melhor o fugir da aparência do mal, fugir das paixões da mocidade, correr para o Espírito Santo para desenvolver o fruto. Olha só o que diz o texto, você pode acompanhar. Né? O 12 já diz, ó, aquele, portanto, que está em pé, veja que não caia. E ele estava citando exemplos de Israel. Ele fez uma lista aqui, ele fez uma lista de pecados associando com ações. Esses exemplos da história de Israel do início do capítulo 10 é muito rico, porque são trechos bíblicos contados no Antigo Testamento, e o apóstolo Paulo ele coloca aqui como reprovação de ações do povo de Israel. E ele diz assim na sequência, ó, portanto, aquele que pensa estar de pé, veja que não caia. Ou seja, a nossa vida é uma constante vigilância. E aí vem o 13. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana. Pelo contrário, Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além da vossa própria força. Junto com a tentação vos proverá livramento, de maneira que possais suportar. Então o apóstolo Paulo está dizendo que não existe tentação insuportável. O que existe é um crente imaturo que ainda está desenvolvendo pedaços do fruto do Espírito. Está dando para entender? Então, ele está citando exemplo do povo de Israel. Então, não existe tentação que não seja humana, insuportavelmente humana, não é? Mas Deus é fiel e não permitirá que você seja tentado além das próprias forças. E junto com a tentação, ele proverá livramento de maneira que você possa suportar. Então, eu decorei este versículo, porque esse texto me ensinou, me ajudou a entender que eu não posso argumentar, mas quando eu vi eu já fiz. Não, eu quis. Eu fiz porque eu quis. Eu quis fazer, eu tomei uma decisão. Agora, o que me levou a essa falta de controle, a essa falta de domínio, são as coisas que eu tenho que investigar. E aí, o Espírito Santo, ele é um excelente ensinador, porque ele mostra. O Espírito Santo é como uma luz, uma sirene que toca quando eu realizo as obras da carne. E aí, o Espírito Santo me mostra, junto com essa tristeza que gera arrependimento, né? Ela é obra do Espírito em mim. Né? E aí eu busco rever as minhas ações para tentar, de alguma forma, desenvolver em próxima oportunidade o fruto do Espírito e não a obra da carne. Certo? E aí a gente vai correndo para longe do pecado cada vez mais. Só que o capítulo 10, que nós estamos lendo agora, ele continua nos ensinando. O apóstolo Paulo ele é lindo, ele nos ajuda a compreender o que Jesus tem para nós. Né? Então vai lá, no verso 23 do capítulo 10, ele utiliza exatamente a mesma expressão do capítulo 6. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas são lícitas, mas nem todas edificam. Então vamos lá,
você navegar destilando o ódio por causa do racismo, isso edifica alguém? Ou apenas mostra o teu desequilíbrio? Stalkear... Tipo, eu tenho que protestar contra as... Cara, então eu posso ter uma bandeira política, exemplo, antifascismo, antirracismo, e tá tudo bem, certo? Claro, sem dúvida. O problema é quando essa luta é instruída por violência, certo? Certo, perfeitamente certo. É exatamente disso que eu estou falando, certo? Tipo, eu tenho que protestar contra o assassino de George Floyd e ficar triste, porém, Jesus condenaria a violência? Sem dúvida que sim. Jesus, em nenhum momento, ele sairia com uma foice na mão, com uma arma em punho, dizendo, vamos fazer justiça contra os agressores do George Floyd. É impossível, isso é ira, isso é dissensão, isso é facção. Quando a gente vê na Bíblia, Jesus foi o cara que mais defendeu os direitos das pessoas que eram deixadas à margem. Então, às vezes a gente fala muito da questão do empoderamento, do feminismo e tudo mais. Jesus foi a primeira pessoa a lutar pelas mulheres. Jesus foi aquele que defendeu as crianças quando elas não eram contadas. Quando a mulher foi pega em adultério, as pessoas queriam matá-la, porque essa era a cultura da época, certo? Matar, e detalhe, por apedrejamento, que é assim que era feito naquela época. Então, eles tacariam pedras mesmo, pedras grandes, até matar. É uma forma de linchar a pessoa. E por que não para o homem? Por que só para a mulher? Né? A gente poderia fazer perguntas desse tipo. Mas aí Jesus entra na história e ele fala assim, olha, você tem que tratar o seu irmão, independente se ele é homem ou mulher, se ele é negro, se ele é branco, do mesmo jeito que você quer ser tratado. E então, quando Jesus vê aquela mulher que todo mundo olhava para ela como uma pecadora, ele fala assim, bom, aquele que não tem pecado algum, que atire então a primeira pedra. O detalhe está que a gente sempre acha que nós temos, nós queremos fazer a nossa justiça. E Deus tem a justiça dele, e a justiça dele ela é perfeita. E a justiça de Deus ela é feita com base naquilo que ele é, na sua natureza. E a natureza de Deus é amor. Então, assim, não adianta nós tentarmos agirmos com a mesma natureza de Deus, porque essa natureza nós não temos, nós estamos aprendendo a amar, certo? Estamos no processo do aprendizado, e ali tem o ágape, que o Dani já falou, em Gálatas, está lá escrito sobre o ágape, e a gente precisa, sim, aprender, mas isso é um processo grande, e só o Espírito Santo para nos ensinar, porque esse amor a gente é incapaz de sentir sozinhos, mas Jesus vem e ele condena todo e qualquer tipo de ação que seja de discriminação ou racista, enfim. Ele não compactua com isso. Só que Jesus fazia isso usando inteligência. E aí é que está a chave. Nós precisamos... A nossa fé não pode ser uma fé que a gente age sem o domínio próprio, que também é fruto do Espírito, certo? Sem longanimidade. Nós precisamos usar a fé como uma fé pensante. Nós gostamos tanto de pesquisar, a gente gosta tanto de falar que a gente sabe disso, sabe daquilo, mostrar que sabemos, mas às vezes a gente deixa de pensar de forma crítica e, de fato, fazer, se a gente quer falar alguma coisa, a gente falar da maneira certa, considerando, inclusive, a forma como Jesus fazia, que a gente aprende na Bíblia. Não é a gente sair gritando, levantando qualquer tipo de bandeira sem a gente, de fato, estudar sobre o que essa bandeira está de fato querendo passar. Então, veja bem, o que a Camila falou é bastante apropriado, porque na época de Jesus e na região geográfica do ambiente bíblico, não tinha muito essa questão do negro, porque era uma região oriental, então as pessoas tinham uma pele escura. É possível que Jesus não necessariamente negro, mas era uma espécie de indiano, sei lá, se a gente pode colocar assim para você exemplificar, mas as características físicas da época de Jesus e do ambiente bíblico é um ambiente oriental, é um ambiente de pessoas não necessariamente alemoas, branquelas, como alguns de nós aqui dos países ocidentais, certo? Então, assim... Se houvesse um racismo, era o contrário, inclusive.
Se houvesse racismo, ele teria sido vítima de racismo. Mas não há no ambiente bíblico, assim, o mais perto que o ambiente bíblico chegou da Europa foi nas viagens missionárias, na Macedônia, quando o apóstolo Paulo chegou até a região ali próxima da Grécia, tá certo? Mas a história da escravidão e do racismo, ela é muito mais moderna. A escravidão moderna, se não me falha a memória aqui, aconteceu com o êxodo africano lá no século XV, 14, 15, não sei, vocês que estão prestando vestibular aí vão saber dizer. O êxodo africano, por causa da miséria, aconteceu nos anos 1400, 1500. Então, essa escravidão aí que desembocou nos filmes norte-americanos, essa briga aí de Nova York, dos bairros negros, isso aí tudo é muito mais recente. Aí tem a história do nazismo, que vocês conhecem, que foi uma guerra uma guerra racista. Então, gente, nós estamos diante de fatores muito sérios e que Jesus não previu todas essas situações, porque a Bíblia não é um livro de previsão e não é um livro de história. É um livro de princípios para nos ensinar como Deus se relaciona com os seus filhos. Então, nós não vamos ter todos os dados históricos para explicar a criação, a evolução, a Arca de Noé, os aspectos físicos, a volta de Cristo com data marcada. Esquece, não foi para isso que a Bíblia foi construída. Ela foi construída para nos ensinar a olhar para Deus e olhando para a história, como que Deus se manifestou na humanidade e conosco até hoje. Então, para dar sequência aqui, no 1 Coríntios 10, a partir do 23, tem os limites da liberdade cristã, que são os mesmos limites que ele coloca lá no início do capítulo 5 de Gálatas, né? Comei de tudo que se vende no mercado, sem nada perguntar, verso 25, por motivo de consciência, porque do Senhor é a terra e a sua plenitude. Ou seja, tudo que está vendendo no mercado é criação de Deus, tá certo? É mais ou menos isso que ele está dizendo. Se algum dentre os incrédulos vos convidar e quiser dizer, comei de tudo que for posto diante de vós, sem nada perguntar por motivo de consciência. Se o teu anfitrião está te servindo, você vai comendo, bebendo de boinha. Porém, se alguém vos disser, isto é coisa sacrificada a ídolo, não comais, por causa daquele que vos advertiu e por causa da consciência. Opa, então se teve um sinal de alerta, alguém perguntou, será que eu devo fazer isso? Será que eu devo comer isso? Será que eu devo beber isso? Então, os maduros ensinam os imaturos. Os crentes ensinam os incrédulos. Então, se você for precisar se tornar pedra de tropeço por causa de um copo de cerveja, por uma taça de vinho, por causa de uma quantidade de comida, então você tem que repensar a tua atitude. Não por causa de você. Ele continua. Porém, se alguém vos disser, não comais por causa daquele que vos advertiu. Consciência, digo, não a tua propriamente, mas a do outro. Então, a liberdade, ela esbarra no limite do outro. Pois, porque há de ser julgada a minha liberdade pela consciência alheia? Alguém pode perguntar, por que eu tenho que ser cerceado pela consciência alheia? Se eu participo com ações de graças, por que hei de ser eu vituperado, censurado por causa daquilo porque dou graças? Se eu agradeço a Deus pelo alimento, por que eu tenho que ser reprovado por causa do alimento? Portanto, ele conclui, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Então, o ambiente, as pessoas, a quantidade, a aparência daquilo que você está fazendo está glorificando a Deus? Então, sinal verde. Se é um sinal amarelo, então, por causa da consciência do incrédulo, por causa da consciência dos mais fracos, você não deve fazer. Tá certo? E aí, ele continua, não vos torneis causa de tropeço, nem para judeus, nem para gentios, nem tampouco para a igreja. Assim como também eu procuro em tudo ser agradável a todos, não buscando meu próprio interesse, mas o de muitos, para que sejam salvos. Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Nós já vamos finalizando, por causa do horário, mas meninos que assediam meninas, né? E aí se discutiu muito nas semanas anteriores aí, por causa do Trend Topics aí, Londrina, Twitter nacional, né? Mas tem menina que provoca o menino até o ponto de ela brecar e o moleque fica lá, todo animadão, e ela contar para as meninas que tesourou o moleque na hora do vamos ver, né? Tem menina que é inocente mesmo, né? E tá beijando, e aí o menino vem para cima, a menina regula, não quer um beijinho só, o moleque vai pro pescoço, daqui a pouco tá forçando. Aí tem meninas
que por causa de uma rejeição pessoal que teve na infância, por causa de um abuso que teve, ela não sabe dizer não. Então, ela vai, às vezes, até as últimas consequências por não querer dizer não para alguém que ela gosta. E aí o abuso, o assédio, até às vezes, dependendo do caso, configura-se estupro, foi feito sem o consentimento. Então, essa discussão também está sendo colocada nesse contexto, porque fica claro que se você beijar uma menina e não for para a glória de Deus, está errado, você tem que parar. Aí a menina falou para, né? O primeiro sim tem que parar, mas tem menina que fala sim, mas fica não, o primeiro não, né? Ou melhor dizendo, fala não, mas fica se esfregando, fala não, mas fica com shortinho passando na frente da cara do moleque. Não estou falando que a culpa é da menina, mas eu estou dizendo que o menino ele é muito aguçado pelo fator visual. Então, a menina que se preze, a menina que é cheia do Espírito Santo, ela tem que dominar o corpo dela, ela tem que e também sugerir a pessoa que está perto dela a ter domínio. E domínio a gente tem para a gente mesmo, mas também a gente sugere às outras pessoas que estão perto de nós. Eu não vou permitir ser ofendido por uma pessoa que está me agredindo, ou que está fazendo algo que eu não quero que seja feito. Então, vamos distanciar dessa pessoa, né? Para isso, tem um nome específico, chama-se defraudação. Tá? Fazia tempo que eu não falava dessa expressão, mas o que acontece em muitos relacionamentos de adolescentes chama-se defraudação, ou seja, você convencer alguém por meio de fraude, por meio de chantagem. Você leva alguém a fazer aquilo que você quer. Então, isso acontece dentro e fora da igreja, com salvos e não salvos. Você leva alguém porque você está excitado, ou a menina está excitada, você leva alguém a fazer alguma coisa que ela primeiramente não gostaria de fazer, mas por causa da chantagem, por causa do constrangimento, por causa da fraude, alguém acaba cometendo alguma coisa que não queria fazer. Tem conserto para isso? Óbvio que tem. Chama-se arrependimento, é só isso. É arrependimento e voltar os olhos para Jesus, tá certo? Então, o que leva uma pessoa para o inferno não é ela ser racista, é ela não estar em Cristo. O que leva uma pessoa para o inferno não é ser ou praticar homossexualidade, é não estar em Cristo. Leva a pessoa para o inferno não é estuprar alguém ou ser estuprada por alguém, é não estar em Cristo, é não ter nascido novamente. Tá certo? Então, eu falo sobre isso o tempo todo para isso ir colocando na mente de vocês, para vocês terem uma fé mais madura. Salvação é uma coisa, santificação é outra coisa. Santificação é fruto da salvação e não o contrário. Certo? Então, o salvo, ele tem os olhos do Espírito. Então, a gente precisa aprender a utilizar a totalidade do nosso corpo para a glória do Senhor. Comendo, bebendo, fazendo qualquer outra coisa, eu preciso fazer para a glória do Senhor. Então, estou sozinho, estou com o celular na mão, estou stalkeando, estou olhando para as meninas no Instagram. Convém? É para a glória de Deus? Então, larga o celular, vai para o banheiro sem celular. Fica sozinho em casa com a internet 300 megas, podendo ver os vídeos da vida em alta definição. Convém? Não convém. Você pode fazer, está liberdade dentro de casa, mas você sabe que isso vai te levar para distante do alvo que você quer desenvolver, que é a santidade, quer se manter em abstinência para você viver uma vida de pureza, de santidade. Então, você dá o stop antes de estar com o dedo no gatilho. Então, se você vai colocando bala no coldre, se você vai engatilhando o revólver, coloca o dedo no gatilho, a tendência é você dar o tiro. Agora, se você deixa a arma de lado, não coloca a bala na agulha e assim por diante, aí você consegue ter recursos externos, exercícios que você pode fazer, principalmente nesse período de adolescência e juventude, que é um período com sentimentos à flor da pele, a vida emocional não está estabilizada, a vida financeira e emocional também não. Então, essas estabilizações podem nunca acontecer, mas cada dia você vai combatendo alguma coisa diferente. A vida de casado tem outros desafios, né? E assim por diante. Então, gente, como utilizar, então, o corpo, já que os nervos estão à flor da pele, vamos pensar no corpo, na integralidade do corpo. Eu preciso usar a minha mente com sabedoria. E para eu falar aquilo que está na mente, eu preciso de sabedoria, eu preciso de domínio próprio, mesmo digitando, mesmo com um vídeo, mesmo com uma frase qualquer, mesmo repostando. Então, mente sábia
dirigida pelo Espírito Santo, ela está em parceria com uma boca prudente, uma boca que profere palavras de pureza, ouvidos que entendem a disciplina, ouvidos que selecionam aquilo que convém e o que não convém ser colocado em prática depois de ouvir. Eu não preciso reproduzir tudo que eu ouço. Eu não preciso praticar tudo aquilo que me ensina. Agora, a minha mente sábia, minha boca prudente, os meus ouvidos atentos à disciplina, a gente consegue desenvolver olhar apaixonado. Olhos que se apaixonam pela causa do injusto, do injustiçado, pela causa do desfavorecido, pelo olhar daquele que às vezes não é pobre, não é injustiçado, mas é alguém que está em sofrimento, né? Uma menina que passa pela mão de muitos moleques, ela está em sofrimento. É óbvio que ela está vivendo algum tipo de trauma. O moleque que fica com 5, 6 na mesma noite, é óbvio que ele está em sofrimento. Ele só não está tendo discernimento. E a gente começa a olhar de maneira apaixonada para a causa do outro, sem tripudiar, sem julgar, né? Se por um lado a intolerância está nos olhos de quem vê, né? A gente precisa aplicar essa intolerância não só contra o racismo, mas a gente precisa ser tolerante com o pecador que peca, a gente precisa ser tolerante com o religioso, tolerante com o racista, tolerante com o que pratica a injustiça, tolerância, não estou dizendo concordar, mas para a gente ser bíblico, não vai ter jeito, a gente vai ter que ter uma ação diferente. Por isso que a Camila insiste tanto em dizer que santidade tem a ver com ser separado, né? Lábios puros, prudentes, mãos que tocam para abençoar, né? E pés firmados na rocha, como a gente tem pregado recentemente. Então, deixa eu colocar aqui rapidão esse meu mente sábia. Opa, coloquei no privado para alguém aí, peraí. Mente sábia. Ô, saco, consigo digitar mais. Mente sábia. Ouvidos atentos à disciplina. Vamos terminando. Olhos apaixonados. E com essa paixão aqui, você já sabe o que é. Não vai ficar olhando para a menina apaixonadamente. Não é disso que eu estou falando. Lábios puros e prudentes. Mãos que tocam para abençoar. E, por fim, pés firmados na rocha, com letra maiúscula, porque você sabe quem é a rocha. Acho que é isso. Estava me esquecendo, anotei aqui grande. É o seguinte, esse fim de semana, nós vamos pregar uma sequência de estudos com base em Atos 2, naquela citação que a Bíblia fala de Atos 2,17, citando Joel 2, que é: os vossos filhos e filhas profetizarão, os jovens terão visões e os velhos sonharão. E no sábado à noite, olha que coisa gostosa, eu vou pregar sobre jovens que têm visão. O pastor Rodolfo, pela manhã, vai falar filhos e filhas que profetizam, e à noite o pastor Pedro vai falar que os idosos ainda podem sonhar. Então, eu sei que vocês têm muitas experiências, não só vocês que estão aqui, mas muitos outros que vocês conhecem, que têm muitas experiências com visões espirituais, visões que se confirmaram, visões que foram testificadas por algo específico, real. Eu gostaria que você me procurasse, junto com o Fefe e Cacão, para você contar a sua história. Quem sabe a gente possa reproduzir isso no sábado à noite no AMP, tá certo? Visões que se concretizaram, visões que foram específicas, tá certo? Jovens que têm visões diz respeito a uma juventude sensível a essa manifestação sobrenatural do Espírito Santo. Se manifesta primeiramente no fruto do Espírito, né, moldando caráter, mas também com sensibilidade ao sobrenatural.
Então, eu quero incentivar vocês a me procurarem Fefe e Cacão. Rapidamente, se quiser contar a tua visão, contar a tua história, quiser gravar um vídeo, quem sabe a gente possa, se você permitir, evidentemente, compartilhar no AMP sábado à noite. Tá bom? Quero incentivar vocês. Pedrão, sei que é cheio das histórias aí, mano. Manda bala aí, escreva, grava um vídeo, a gente manda alguma coisa lá. Calebão também, Fontana, Breno, Amaral, enfim, eu sei, Vitinho, tem uma galera aí que eu tô ligado, né? Aninha, enfim, uma galera que tá tendo várias experiências sobrenaturais, Nanda, enfim, um monte de gente aí que eu tô vendo. Manda para mim aí alguma coisa que a gente possa compartilhar no AMP, tá bom? E aí, mais perguntas? Sei que vocês já estão zoando o barraco total aqui, mas vamos finalizando. Tema da semana. Ninguém mais pergunta? Manda aí. Não? Sugestão de tema para semana que vem? Continuar nessa pegada do Espírito Santo, mas falar de dons? O que vocês acham? Vai lá. Calebão se manifestou. Fontanas, Sara Veiga. Segue essa linha aí para a gente fazer uma diferenciação dos dons e tudo mais? Vocês acham que é cabível? K, Dani? A K tá estática. Pastor Dani falando mutado. Ô, Dani, você tá falando mutado, eu acho. Ele estava com foi desligado, ele não viu. Liguei. Foi mal. A Natinha, normalmente ela já estaria indo para a cama, porque ela dorme cedo para acordar cedo para estudar. Mas, Natinha, já está aí, ó, dons espirituais, tá? Semana que vem. E semana que vem vai ser na quarta-feira. Semana que vem tem conselho na quinta, ok? Já fica aí. Já fica registrado. Quarta-feira que vem, dons espirituais. Fechou? É isso aí? Vamos. Se vocês tiverem... Abre aí, amor. Se vocês tiverem perguntas já a respeito dos dons, dúvidas, enfim, já vai mandando pra gente, que daí a gente já chega semana que vem, descendo a lenha naquilo que de fato a gente ainda não estudou, porque dons, a gente ouve tanta gente falando, enfim, mas pode ser que tenha ainda alguma coisa que ficou meio não explicada ou que você não entendeu ainda e que a gente pode estudar junto para todo mundo crescer e aprender. Então, manda suas perguntas para a gente. Para mim, para o Fefe, pode mandar para o Dani, é à vontade. Isso aí. Viu? Quem ora para acabar? Pedrão? Faz a boa, Pedrão. Faz uma para Deus ver. Para Deus ver, né? Então, Senhor, obrigado por essa noite, obrigado por esse antejoom. Eu oro mesmo para que nós vivamos essa plenitude de te buscar, de ser cheio do Espírito, Deus. Que a gente aprenda a deixar o Senhor nos encher, Deus. Que a gente te busque incessantemente nesse tempo de quarentena. Eu oro pela vida do Dani, da Cacão e do Fefe, Deus. Fortalece o ministério dele, as suas emoções, que eles estejam firmes. Obrigado, Senhor, porque eles são servos e filhos teus. Obrigado pelo privilégio de ouvir deles algo vindo do Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém. Valeu, lindosos. Até semana que vem, não, até o AMP sábado. Beijo, um queijo. É nóis, vamos ver quem vai ficar. E a galera vai saindo. Beijo. Sábado, AMP. Alô, Kel Montes. No chat com a gente. Quê? Ô, Cacão, Oi. deixa eu perguntar como que faz os cultos lá presenciais? Nesse primeiro momento, Só das 10, né? todo mundo vai fazer inscrição. Só vai poder entrar no culto se você fizer inscrição, vai ter um link, tudo certinho. Mas, para este primeiro culto, nós estamos abrindo, no primeiro momento, para líderes e supervisores de célula, porque é o nosso culto teste, digamos assim, para a gente saber se a forma como foi disposto as cadeiras, enfim, todo o processo que a gente tem que cumprir do César, né?
da decisão do César se vai dar certo. Então, para esse domingo, culto das 10h19, para quem é líder e supervisor, vai chegar o link lá, que a gente vai colocar para vocês, lá no Superintendência AMP, tá bom? Na verdade, assim, nós vamos mandar para os supervisores e os supervisores vão encaminhar para a sua área, tá bom? E daí os líderes, os auxiliares também podem, tá? De célula. Então, neste primeiro momento, a gente vai fazer dessa forma. E aí, para os demais cultos, a gente vai ter uma confirmação exata depois desse domingo, daí a gente vai mandando as informações mais certinhas para vocês. Mas todo mundo vai ter que entrar, fazer a sua inscrição, porque nós temos um número X de pessoas que cabem no espaço agora. Não, eu queria falar pra minha mãe que ia ter o Amplium hoje. Ela perguntou, perguntou o link já. Eu falei, vou aproveitar já. Ó, Guizão vai vazar? Falou, Gui. Eu queria mandar um abraço pro Fezão. Ô, louco! Ô, Vitão, mano, que saudade de você, velho. Queria falar que tô com saudade do Fezão. Aparece aí na foto aí. Coloca a Aparece aí cara na de jogo, câmera. jovem. Ô, jovem, aparece aí, tem pouca louco, gente jovem. agora. É, mano. Desafio do Dele Alli, vai, como que é? Gente, eu não sei fazer esse negócio até hoje. Ó, desafio do Dele Alli pra galera, vai. Vai, Vitão. Aí, moleque. Não vai. Facinho, cara, facinho pra mim. Olha lá, olha lá, gente, tá sensacional. Sim, Laurenti. Isso aí, gente. Fiquem com Deus aí. Falou. Por que você chegou tarde, então? Tava no escritório. Ah, moleque, trabalhador. Cuidado com o Curitiba. Falou. Ô, Vitão, peraí, vamos conversar um pouco. Quebraram as coisas em Curitiba? Foi perto da sua casa? Quebraram, mano. Na frente do escritório. Na Cândido de Abreu lá. Sim, ontem eu vi a galera lá. Jogaram pedra no fórum. E você não foi pra cima dos caras? O cara acabou de aprender, né? O cara acabou de falar de... Ele acabou de falar sobre o papo. Ai, não, mano. O Pedrão, o Vitão fez. Esse aprendeu. Vitão, o Vitão é lutador de jiu-jitsu. Entra no YouTube que tem vídeo dele lutando. É verdade. No YouTube. É, fica buscando aí, Fezão. Manda o link. Manda o link. Manda o link. É verdade, mas tem... Quer ver? Vou achar. YouTube. Que isso aí, Guilherme, mano? Isso aí, foi louco? Deu medo? Falou, Vitão. Não, calma aí. É um rola do jiu-jitsu, né, galera? É um termo técnico utilizado no jiu-jitsu. Tá, entendi. Seu pamonha, viu? Tem um rola aí. A Nath, eu tenho certeza que a Nath tá com uma cara de sono, velho. Tenho certeza que ela tá dormindo. Cacão, você tem que ver um vídeo que a gente gravou dela dormindo no Ampiron. Quem? A Nath. Ela até se esconde aí atrás da foto dela. Ela já tá se trocando pra ele. A Nath dormiu, vocês gravaram a Nath dormindo. Mas eu tenho um vídeo de uma pessoa dormindo no Upper Room. O Thiago? Ê, bocão! Não dá nada não. O Calebão, você é namorado, você tá ligado, né? Senão, respeita a minha namorada. Tem respeito. Não, é zoeira. Você sabe, é zoeira, acho bom. Tá falando heresia até agora? Você tá zoando ela, que ela tava lendo a Bíblia. Quem fala heresia? Foi mal então, né? A gente não sabia que você tava lendo a Bíblia. Onde que o pessoal dorme que eu não vejo? Juro, eu fico com um monte de gente. Não dá pra ver as pessoas dormir. Não sei como vocês conseguem nem gravar. Eu nem enxergo a pessoa dormindo. Pô, eu não parei de gravar. Você Vou parar agora.